Começar o ensino médio em Chicago já era difícil o suficiente, com o divórcio dos meus pais e uma escola gigante, mas o verdadeiro pesadelo começou quando decidi que faria qualquer coisa para ser aceita pela garota mais popular da escola. Minha mãe e eu tínhamos acabado de nos mudar de uma cidadezinha litorânea, no Oregon. Então, a mudança não foi só grande, foi devastadora. Passar de um lugar onde o som mais alto era o das ondas quebrando na praia para uma metrópole vibrante e caótica, e de uma escola com 200 alunos para um colégio com mais de 2.000, foi um verdadeiro choque cultural e emocional. Para piorar tudo, meus pais estavam no meio de um processo de divórcio muito complicado, o que adicionava uma camada extra de estresse e tristeza a toda a situação. Para ser totalmente sincera, a única coisa que eu desejava era voltar no tempo, que as coisas voltassem a ser como antes. Mas eu sabia perfeitamente que isso era impossível. Então, o ensino médio começou de uma forma avassaladora e intensa. Aulas que pareciam impossíveis de acompanhar, festas barulhentas em porões desconhecidos e um desfile interminável de garotos e garotas que pareciam incrivelmente descoladas e seguras de si. E eu não queria que eles me ignorassem de jeito nenhum. Você não tem ideia das coisas que eu fiz, das partes de mim que eu sacrifiquei, só para tentar me encaixar nesse novo e hostil ambiente social. Na minha turma, havia várias panelinhas já consolidadas, que claramente se conheciam há anos, talvez desde o primário ou de colônias de férias. Eu conseguia identificar as populares de longe. Elas usavam piercings, vestiam-se quase exclusivamente de preto e branco e tinham uma presença dominante nas redes sociais, com milhares de seguidores. Não demorou muito para que eu começasse a desejar a aprovação delas. Um desejo quase desesperado, como qualquer adolescente que se sente perdida e sozinha numa cidade nova e gigantesca. Um dia, na hora do almoço, juntei toda a minha coragem e decidi me aproximar para falar com uma das garotas mais populares do grupo, uma líder nata chamada Valentina. No entanto, para minha total surpresa e humilhação, ela foi incrivelmente cruel e sarcástica com cada palavra que saía da minha boca. Ela riu na minha cara porque eu não fumava e me disse, com uma expressão de desdém, que eu deveria mudar a cor do meu cabelo com urgência, porque parecia uma boneca Barbie de cidade pequena. Foi um comentário devastador para mim. Não sei porquê, mas a opinião dela importava demais, e eu realmente queria fazer parte do grupo da Valentina. Então, a única solução que minha mente adolescente conseguiu criar foi fazer exatamente o que ela me disse. Naquela mesma tarde, depois da aula, pintei o meu cabelo de preto azeviche no banheiro da minha casa. Minha mãe, visivelmente intrigada com a minha mudança radical, me perguntou em tom de brincadeira se ter o cabelo preto era uma nova moda entre os jovens. Eu respondi secamente que não, que simplesmente achava que ficava melhor assim, evitando o olhar dela no espelho. Quando voltei para a escola no dia seguinte, notei que Valentina e suas amigas me observavam e sorriam entre si no pátio. Valentina se aproximou de mim e disse, se você quer mesmo sair com a gente, me segue no TikTok. Eu não soube o que responder. Acho que meus desejos eram mais do que óbvios. Decidi seguir a conta dela no TikTok, que tinha um nome pretensioso, como era de se esperar, algo como "Não sou a sua garota ideal", tudo junto. Comecei a ver os vídeos dela, que estavam cheios das típicas dancinhas da moda e dublagens, mas também de algumas acrobacias que me pareceram um pouco perigosas, como escalar as paredes externas da escola ou roubar pequenos objetos da sala do diretor e se gabar disso. Eu curti alguns desses vídeos, pensando que eu também poderia fazer alguns que fossem divertidos e ousados. Então, você pode imaginar minha surpresa quando, no dia seguinte, Valentina se aproximou de mim no corredor e me perguntou se eu queria me juntar ao grupo dela num sábado à tarde. Pensei que talvez ela tenha visto minhas curtidas nos vídeos dela, ou quem sabe, talvez, com pena de mim, se sentiu mal por como havia me tratado.
Naquele sábado, Valentina, 3 de suas amigas e eu fomos caminhando para um parque próximo que tinha fama de ser um ponto de encontro para o pessoal da escola. Em um determinado momento, um dos garotos do grupo, um garoto coreano chamado Kim, pegou um baseado, acendeu e começou a passar em círculo. Quando chegou a minha vez, eu disse, não, obrigada, com a voz quase inaudível. Eu nunca na minha vida tinha fumado nada, muito menos aquilo. Meus pais me matariam se eu fizesse algo assim. Mas então, Valentina imediatamente começou a tirar sarro de mim, perguntando se eu ainda tinha 12 anos e se minha mãe estava me esperando na saída. Claro, a pressão e a humilhação me venceram, então eu fumei um pouco para não parecer uma covarde. Eu nunca tinha experimentado maconha antes, então comecei a me sentir incrivelmente tonta e com uma estranha falta de ar. Mas não disse nada, com medo de que rissem de mim de novo. Depois disso, começamos a andar sem rumo por uma área residencial perto do parque, caracterizada por prédios antigos e becos estreitos e escuros. Em um desses becos, Valentina parou de repente e pegou o celular para me mostrar uma coisa. Era um desafio divertido do TikTok. Ela me mostrou vários vídeos de garotos e garotas presos com fita adesiva nas paredes, desafiados a escapar da fita, se movendo como minhocas. Enquanto eu assistia, Valentina me olhou com um sorriso desafiador e perguntou, vamos fazer, né? Meu bom senso me dizia que não era uma boa ideia, mas mais uma vez sentia aquela necessidade esmagadora de participar, de provar que eu era legal e digna de estar com elas. Então, sem pensar 2 vezes, eu disse que sim, um erro do qual me arrependo até hoje. Naquele momento, 2 dos garotos me levantaram e me encostaram na parede fria de tijolos, enquanto Valentina tirava um rolo enorme de fita adesiva industrial da bolsa e começava a me prender do peito até os tornozelos, dando várias voltas. Depois, ela cortou outro pedaço longo e pressionou com força contra o meu pescoço, logo abaixo do meu queixo. Eu perguntei com um fio de voz, tem certeza disso? E ela riu alto e respondeu, qual é? Vai morrer por causa de um pedaço de fita? Acho que não, pensei. Então deixei que ela fizesse o que quisesse. Eles se afastaram e me observaram, esperando que eu começasse a me contorcer para me libertar. Mas eu notei imediatamente que algo não estava certo. Eu mal conseguia me mover 1 centímetro e, o que era pior, estava com muita dificuldade para respirar. Não tinha certeza se era pelo efeito da maconha, mas aquela fita parecia incrivelmente apertada ao redor do meu pescoço e um pânico gelado começou a tomar conta de mim. Eu não tinha força suficiente para me libertar, mas também não queria demonstrar para eles o quão apavorada eu estava, então continuei tentando. No entanto, antes que eu percebesse, tudo ficou preto e eu desmaiei. Quando recuperei a consciência, já tinha escurecido completamente. Senti alguém me dando um tapa no rosto. Era o diretor da escola, que me olhava com uma expressão de extrema preocupação. Ele estava na minha frente e ao seu lado estava Valentina, que estava claramente apavorada com o que tinha feito. Eu ainda estava presa na parede, mas levei um segundo para lembrar o que tinha acontecido e perceber a situação em que eu estava. Eles tiraram a fita com cuidado e me colocaram no chão para que eu pudesse voltar a respirar. Você realmente colocou fita no pescoço dela? O diretor gritou para Valentina. Ela murmurou que não era nada demais, que era só uma brincadeira, mas eu sabia que não era verdade. Naquele momento, eu não me importava mais se era descolada ou não, ou se era digna de ser amiga de Valentina. O que ela fez foi terrivelmente errado, e ela sabia perfeitamente disso. Por causa disso, ela foi suspensa da escola por 1 semana, e eu fiquei em casa refletindo profundamente sobre quem eu era de verdade e com quem eu deveria escolher passar meu tempo. Depois descobri por um dos garotos que eles tentaram me soltar logo que viram que estava passando mal. Mas Valentina disse para esperarem mais um pouco.
Foi só quando Kim disse que eu podia morrer e que ela ia se ferrar se isso acontecesse, que ela realmente se preocupou e mandou eles me ajudarem. Mas a essa altura, Kim já tinha ligado para o diretor pedindo ajuda. Essa experiência me transformou completamente. Me mostrou que tentar se encaixar a qualquer custo pode te levar para lugares muito perigosos, onde uma simples brincadeira vira um pesadelo real. Hoje sei que coragem de verdade não é fazer o que os outros querem, mas sim ter a força de ser quem você realmente é. Porque no final é muito melhor estar sozinha, sendo autêntica, do que estar em um grupo que te abandona quando você mais precisa de ajuda. Se você está gostando, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, vamos continuar com o próximo relato. O que começou como uma brincadeira idiota da internet se transformou no pesadelo mais aterrorizante das nossas vidas. Nunca imaginamos que um desafio viral poderia nos levar a presenciar um assassinato brutal. Era uma tarde cinzenta de final de outono, e eu, Daniel e Marcos estávamos desesperadamente procurando algo emocionante para fazer. O tédio pesava sobre nós como uma laje de concreto quando Marcos mencionou aquele desafio estúpido do TikTok de chutar portas. É muito simples. Você só tem que chutar a porta de alguém, gravar a reação de raiva da pessoa e depois sair correndo enquanto dá risada, ele explicou, todo empolgado. Naquele momento de estupidez juvenil, não paramos para pensar nem por um segundo no quão perigoso aquilo poderia ser. Afinal, éramos adolescentes que nos sentíamos rebeldes e invencíveis, imunes às consequências dos nossos atos. Daniel conseguiu emprestar o carro do irmão mais velho e começamos nossa aventura pelos bairros residenciais da cidade. A maioria das pessoas gritava ou xingava de dentro de casa, o que, na nossa imaturidade, nos fazia rir ainda mais alto. Lembro perfeitamente de uma senhora idosa que saiu na varanda com uma bengala, agitando o dedo no ar e gritando algo incompreensível, banguela de tanta raiva. Outro cara, um homem forte sem camisa, saiu no jardim gritando como se estivesse num filme de terror, com os olhos vermelhos de fúria e nos ameaçando com uma mangueira de jardim. Cada vez que chutávamos uma porta, a adrenalina corria pelas nossas veias, nos dando uma sensação viciante e perigosa. Mas tudo mudou drasticamente quando decidimos nos aventurar na parte mais afastada da cidade. De repente, estávamos dirigindo por uma estrada solitária e mal asfaltada, onde havia apenas algumas casas espalhadas, separadas por grandes áreas de campo seco. Uma delas, uma cabana velha e caindo aos pedaços com um telhado de metal enferrujado, parecia especialmente abandonada e assustadora. "Acho que não mora ninguém aqui, caras", eu disse, com a testa franzida, sentindo uma estranha apreensão. Mas Marcos, com sua típica atitude imprudente, insistiu. "Vamos fazer isso, pessoal. Vai ser a melhor de todas." E assim, sem pensar mais, nos aproximamos daquela porta. Ela não era como as portas de madeira comuns. Era uma porta pesada, de metal, com a pintura verde descascada em várias camadas e dobradiças enferrujadas, que pareciam prestes a quebrar. Ficamos parados na frente dela por alguns segundos, hesitando, como se um instinto primitivo estivesse gritando para não fazermos aquilo, para darmos meia volta e irmos embora. Peguei meu celular e comecei a gravar, preparando para capturar mais uma reação engraçada. Mas, de repente, Daniel, impaciente como sempre, deu um chute brutal contra o metal. O som ecoou no ar, causando um estrondo metálico que soou como um tiro e a porta tremeu violentamente na moldura. O que aconteceu em seguida foi algo que jamais, enquanto viver, poderei esquecer. A porta se abriu instantaneamente, e de lá de dentro saiu um homem enorme, um gigante, com cabelo comprido e oleoso caindo nos ombros e uma expressão no rosto que congelaria o sangue de qualquer um.
Ele usava um avental de açougueiro coberto de manchas de um vermelho escuro e seco, que de alguma forma eu soube que não eram de molho de tomate. Naquele exato instante, um cheiro metálico e adocicado, o cheiro inconfundível de sangue, me atingiu com força e tive a certeza absoluta de que algo estava terrivelmente errado. O cara não disse uma palavra, só ficou ali parado, nos encarando com um olhar vazio, morto. Eu, estupidamente, continuei gravando com meu celular, rindo de nervoso, para esconder o medo que começava a me paralisar. Caras, olhem isso. Esse cara está muito bravo, eu disse, tentando fazer uma piada para quem pudesse estar assistindo. Mas não havia nada de engraçado naquela situação, e num piscar de olhos, o homem começou a correr na nossa direção. Ele tinha os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos e seu olhar não continha nenhum pingo de raiva, mas algo muito pior, uma intenção predatória. Foi então que o pânico tomou conta de nós. Começamos a correr desesperadamente. Eu ia na frente, Daniel ao meu lado e Marcos, que foi o último a reagir, estava ficando para trás. Eu podia ouvir os passos pesados dele batendo no cascalho da estrada, se aproximando cada vez mais. Um som rítmico e realmente assustador. Pensei que talvez ele parasse para gritar, para nos insultar, como os outros tinham feito, mas não. Ele continuava correndo, nos perseguindo com determinação. Corremos literalmente para salvar nossas vidas. Mas Marcos, em sua correria desesperada, pisou em falso numa pedra solta e caiu com tudo no chão. "Socorro!" ele gritou, enquanto o homenzarrão o levantava do chão pelo colarinho da camiseta, como se ele fosse um boneco de pano, sem o menor esforço. Daniel e eu ficamos congelados a alguns metros de distância, completamente incapazes de processar o pesadelo que se desenrolava diante dos nossos olhos. Naquele momento, eu ainda estava transmitindo ao vivo, com o celular na mão, sem nem ter consciência de que estava gravando todo aquele horror. De repente, o homem tirou uma faca curva e afiada de um bolso do avental e disse, com uma voz rouca e apavorante: "Vocês vieram procurar problema, e o problema acabou de abrir a porta para vocês. Sorriam para a câmera, seus amigos ainda estão assistindo. Foi um momento surreal, um pesadelo que se tornou realidade." O homem sorriu, uma careta medonha que gelou meus ossos, e então, bem na nossa frente, começou a esfaquear Marcos. Não consigo descrever o terror, a angústia e o desespero que senti, mas não pude fazer nada além de olhar. Estava paralisado pelo medo, em choque, assistindo impotente meu amigo ser assassinado na minha frente. O grito de Marcos foi indescritível, um som de agonia e terror puro que nunca deveria sair de um ser humano. O homem o esfaqueou de novo, e de novo, e de novo, e o sangue espirrou no cascalho, manchando a terra seca e suas próprias botas de trabalho. Deixei meu celular cair no chão, atordoado e quase a ponto de desmaiar. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, incapazes de se mover. Nesse momento, Daniel, com uma força nascida do puro desespero, me agarrou pelo braço e gritou: "Corre, Emanuel! Corre! Ou ele vai matar nós também!" Foi só então que saí da minha paralisia e meu corpo finalmente reagiu. Corremos de volta para o carro e saímos dali em disparada, gritando e pedindo ajuda, com os pulmões queimando e as lágrimas embaçando nossa visão. Chegamos a um posto de gasolina na entrada da cidade, batendo na porta de vidro com toda a nossa força. O atendente nos olhou, confuso e alarmado, e Daniel gritou com a voz embargada: "Chama a polícia! Tem um cara! Ele matou nosso amigo!" Ele nem conseguiu terminar a frase antes de se afogar nos próprios soluços e no medo. Quando os policiais chegaram, contamos tudo o que tinha acontecido, desde o desafio estúpido do TikTok até como tínhamos presenciado os últimos e terríveis momentos do nosso amigo. Os policiais foram rapidamente para a cabana, armados e preparados para o pior. Eles encontraram o homem, que se chamava Felipe,
O cara estava coberto de sangue, sentado tranquilamente na sua sala de estar empoeirada. O corpo de Marcos estava no chão, mutilado e sem vida. Mais tarde, na delegacia, o delegado nos contou que Felipe tinha sido dono de um açougue na cidade antes de fechar, anos atrás. Depois que sua esposa o abandonou, ele se isolou completamente do mundo, afundando em uma depressão profunda e perigosa. Segundo a investigação, na cozinha dele, a polícia encontrou restos de vários animais mortos, o que indicava que ele andava matando e cortando animais de rua como uma forma de lidar com sua mente perturbada e sua loucura crescente. Quando chutamos sua porta, ele estava se preparando para sair e caçar algo maior. Se não tivéssemos chutado aquela porta, Marcos ainda estaria vivo. Daniel evita falar sobre o assunto desde então. É como se uma parte dele tivesse morrido naquele dia também. Minha transmissão ao vivo terminou no momento em que soltei o celular, mas algumas pessoas que conseguiram assistir antes da gravação ser deletada disseram depois que não conseguiam tirar os gritos de Marcos da cabeça. Eu ainda consigo ver nos meus pesadelos o instante exato em que ele percebeu que não ia escapar, e os olhos de Felipe tão frios e vazios, como se ele não estivesse matando uma pessoa, mas simplesmente cortando um pedaço de carne. Desde aquele dia, nunca mais voltei para aquela parte da cidade. Toda vez que vejo uma porta de metal, pesada e enferrujada, ouço na minha mente o rangido das suas dobradiças se abrindo. Eu me lembro do que acontece quando você pensa que está só filmando uma brincadeira inofensiva, apenas para descobrir que o monstro do outro lado estava esperando sua oportunidade. O preço que pagamos por nossa imprudência foi irreversível e me marcou para sempre, como uma cicatriz que nunca cicatriza. Às vezes, a distância entre uma brincadeira idiota e o pior pesadelo da sua vida é tão fina quanto uma porta fechada. E nós aprendemos da pior forma possível que algumas portas jamais deveriam ser chutadas. Alguma vez na vida você já fez alguma coisa por pura diversão, sem pensar nas consequências? Às vezes, uma brincadeira inocente pode colocar você cara a cara com a mais pura maldade. Isso aconteceu há alguns meses, numa tarde de sexta-feira, logo que eu saí da aula. A semana tinha sido longa e cansativa, e eu e minhas amigas estávamos morrendo de tédio enquanto a gente procurava desesperadamente alguma coisa para fazer na nossa cidade pequena, qualquer coisa que quebrasse a rotina. Foi então que minha melhor amiga, Laura, teve a ideia de propor um desafio que ela tinha visto no TikTok e que estava viralizando. A ideia era chutar portas aleatórias para ver se alguma abria e gravar a reação das pessoas. Bem do outro lado do Parque Central, um lugar que a gente já conhecia como a palma da nossa mão, tinha uma casa que sempre chamou nossa atenção. Era uma construção antiga, de 2 andares, com uma arquitetura que não tinha nada a ver com as casas mais modernas ao redor. Parecia totalmente abandonada, mas de vez em quando passávamos por ali, a gente via algum tipo de movimento nela, coisas como luzes acesas à noite e a grama cortada. No entanto, nós nunca tínhamos visto ninguém por lá. A gente concluiu que ou a casa estava vazia ou o morador era alguém bem antissocial. A casa tinha uma varanda enorme de madeira que rangia quando você pisava, e a tinta azul clara estava descascando em placas grandes, revelando a madeira acinzentada e envelhecida por baixo. E todas as janelas, tanto as do térreo quanto as do andar de cima, estavam cobertas por persianas de madeira firmemente fechadas, como se fossem pálpebras se recusando a ver o mundo lá fora. É o alvo perfeito, sussurrou Eduarda, outra de nossas amigas, esfregando as mãos com uma expressão maliciosa enquanto olhávamos a casa do outro lado da cerca. Eu senti uma mistura de nervosismo e empolgação percorrer meu corpo, mas mesmo assim, fui chegando perto da porta principal com cuidado.
Quando parei na frente dela, respirei fundo, enchendo meus pulmões com o ar pesado da tarde e dei um chute com toda a força que consegui reunir. O impacto foi tão alto e violento que o eco retumbou no silêncio da rua e quase me assustou. Foi só brincadeira. Eu gritei com uma risada forçada, virando rápido e começando a me afastar com uma falsa indiferença, como se chutar a propriedade de um estranho fosse a coisa mais normal do mundo. A porta não deu nenhum sinal de ceder ou abrir, pelo menos não enquanto estávamos por perto. Mas quando Laura e eu estávamos chegando na calçada da frente, rindo da nossa pequena travessura e checando a gravação para postar no TikTok, uma curiosidade estranha me fez olhar para trás. E foi nesse momento que nossa risada congelou. De pé na varanda, imóvel como uma estátua, havia uma mulher. Ela usava um vestido cinza tão desbotado e gasto que parecia absorver a luz ao seu redor. E estava nos encarando, com um olhar fixo e tão intenso que gelou o meu sangue. Laura e eu ficamos paradas, esperando uma boa bronca pelo que tínhamos acabado de fazer. Mas ela não disse uma única palavra, não gritou para reclamar da nossa besteira, nem fez o menor gesto. Ela simplesmente estava ali, imóvel e em silêncio, com um olhar vazio que parecia nos atravessar. Havia algo na presença daquela mulher que era muito perturbador, algo que me deu arrepios. De repente, Laura agarrou meu braço, me fazendo dar um pulo de susto. "Vamos embora, Helena", ela me disse com a voz trêmula, tão nervosa quanto eu. Eu olhei para ela e assenti, e nós duas nos afastamos andando bem rápido. Viramos a esquina e eu tentei desesperadamente continuar rindo da situação, tentando convencer Laura e a mim mesma de que tudo era parte da adrenalina do desafio. No entanto, havia algo no jeito que aquela mulher nos olhou. Uma espécie de calma perturbadora que ficou gravada na minha mente e se recusava a desaparecer. Uns 5 ou 6 minutos depois, já estávamos a umas 3 ruas de distância, discutindo que sabor de sorvete a gente ia pedir para comemorar nossa façanha, quando o tempo começou a mudar rapidamente. O céu foi escurecendo aos poucos, com nuvens pesadas se formando e um trovão abafado retumbou ao longe. "Parece que vem uma tempestade", comentou Laura, olhando para o céu com preocupação. "Sim, você tem razão. Melhor a gente ir para minha casa e procurar algum filme para ver", respondi. Mas nesse exato instante, nós duas nos viramos ao mesmo tempo, como se um fio invisível tivesse nos puxado. E ao fazer isso, ficamos completamente paralisadas. Bem do outro lado da rua, encostada tranquilamente em um poste de ferro, estava a mesma mulher da varanda. Seu vestido cinza balançava com a brisa e sua presença sob aquele céu escuro parecia realmente sinistra. De novo, algo nela parecia denso demais, sombrio demais. Eu parei de andar na hora, e Laura também. "Que diabos? Ela esteve nos seguindo esse tempo todo?", sussurrou Laura com a voz trêmula. Senti um arrepio gelado percorrer meu corpo, arrepiando cada pelo da minha pele. Naquele momento, os alarmes de perigo começaram a soar na minha cabeça. "Rápido, vamos!", eu disse para Laura, quase ofegante, arrastando-a pela mão e andando depressa na direção oposta à mulher. Aceleramos o passo, mas sem coragem de dar as costas para ela completamente. Lançávamos olhares rápidos por cima do ombro de vez em quando. Ela ficou parada por alguns segundos, com o olhar fixo em nós, e então, com uma calma assustadora, começou a atravessar a rua, vindo diretamente em nossa direção. Os pelos da minha nuca se arrepiaram violentamente. De forma instintiva, nós nos viramos, mudando de direção em uma tentativa desesperada de evitá-la. Meu coração batia com muita força. Agora, nosso passo rápido virou quase uma corrida, mas ela mantinha seu ritmo, nos seguindo sem pressa, mas sem pausa. Seu comportamento continuava estranhamente sereno, o que, por incrível que pareça, só aumentava meu medo a um nível insuportável. Cada vez que virávamos uma esquina na esperança de tê-la despistado, a gente a encontrava lá no final da calçada, nos esperando,
como se soubesse exatamente para onde estávamos indo. Isso se repetiu 3, talvez 4 vezes. E a essa altura, Laura estava à beira das lágrimas, com soluços abafados escapando dos seus lábios. Eu sentia uma pressão insuportável na bexiga por causa da tensão acumulada, completamente aterrorizada e sem a menor ideia do que aquela mulher estava tramando. Será que ela tinha uma arma? E se fosse louca? Minha mente dava voltas, pensando em 1000 teorias, cada uma mais assustadora que a outra. Em um momento de puro desespero, eu parei, me virei e gritei para ela: "Ei, me desculpa, tá bem? A gente já entendeu, eu juro. Por favor, para de seguir a gente." Para minha surpresa, naquele momento ela parou. Mas então, fez algo ainda mais perturbador. Ela inclinou a cabeça para o lado, num gesto curioso e quase animal. E depois, sem dizer uma palavra, se virou, atravessou a rua de novo e parou sob a luz amarelada de outro poste. Atrás dela havia 3 grandes latas de lixo de metal. Eu me lembro desse detalhe com uma clareza absurda, como se meu cérebro tivesse se apegado aos elementos comuns ao redor para não entrar em colapso. De repente, a tampa de uma das latas se moveu e um guaxinim colocou sua cabecinha mascarada para fora, farejando o ar. A mulher começou a brincar com uma caixa de pizza vazia que estava no chão e, de repente, com um movimento rápido e certeiro, enfiou a mão na lata de lixo, agarrou o guaxinim desprevenido pela nuca e o levantou no ar. O pobre animal se contorcia e guinchava, emitindo um som agudo e desesperado. "Que diabos ela está fazendo?" murmurou Laura, totalmente horrorizada. "Eu sei lá", respondi tão confusa quanto ela. De repente, a mulher nos lançou um olhar longo e intenso, como se quisesse ter certeza de que não perderíamos nenhum detalhe do que estava prestes a fazer. Depois, enfiou a outra mão no bolso do vestido e tirou uma chave de fenda longa e enferrujada. "Isso não pode..." Eu comecei a dizer, mas as palavras morreram na minha boca quando, antes que minha mente pudesse processar a cena horrível, ela cravou a ferramenta no corpo do guaxinim com uma força brutal. Eu nunca na minha vida vou conseguir esquecer o som úmido e nojento do metal, perfurando a carne e o osso do pobre animal. Um som que foi acompanhado pelo guincho final e agonizante da pequena criatura. Senti que meu coração parou, mas ela não parou. Continuou ali, mexendo a chave de fenda em um movimento circular, revirando as entranhas, a carne e o sangue do animal que ainda estava vivo. O guaxinim se debatia com uma fúria impotente, mas ela o segurava no alto como se fosse um troféu macabro. Laura e eu estávamos completamente aterrorizadas. Foi a coisa mais arrepiante e cruel que eu já vi na vida. Senti vontade de vomitar e, juro, eu quase podia sentir a dor daquele pobre animalzinho no meu próprio corpo. O sangue começou a pingar, primeiro lentamente e depois a escorrer em um jato escuro e grosso, salpicando o chão de cimento sob as botas escuras dela. O ferimento era tão grande e profundo que as entranhas do animal ficaram expostas, uma visão grotesca que parecia tirada do pior filme de terror do mundo. Laura soltou um grito de desespero, um grito de puro pânico que quebrou o silêncio da rua. A mulher parou ao ouvi-la, mas continuou segurando o cadáver do guaxinim na mão, nos olhando fixamente por um segundo que pareceu uma eternidade. E então, com um movimento quase displicente, ela jogou o corpo do animal na nossa direção. Laura e eu demos um salto para trás e o corpo do guaxinim aterrissou a poucos metros dos nossos pés, com um som úmido e nauseante. "Você pode ser a próxima", ela disse, olhando para mim e falando pela primeira vez. Sua voz era grave e clara, com um tom que sugeria que ela já tinha feito coisas muito piores na vida. Laura não precisou ouvir mais nada. Saiu correndo sem olhar para trás, gritando meu nome. Mas eu demorei para reagir. Minhas pernas se recusaram a obedecer.
como se estivessem presas no chão pelo terror. Foi tão impactante que minha mente ficou completamente em branco, incapaz de processar qualquer coisa além da imagem da mulher e das palavras que ela tinha acabado de dizer. Eu fiquei lá parada, olhando para ela, e ela riu. Não foi uma risada alta ou curta, mas uma risada lenta, deliberada e arrepiante, como se estivesse satisfeita em ver o quão aterrorizada eu estava. Então, ela me deu um último aceno com a mão antes de desaparecer entre as sombras que se formavam entre duas casas no fundo. Eu não me movi imediatamente. Pelo contrário, continuei congelada naquele lugar por não sei quanto tempo, até que ouvi Laura me chamando de longe, do meio da rua. A voz dela me tirou do transe e meu corpo voltou à realidade. Foi então que a adrenalina explodiu em mim e eu corri como nunca tinha corrido antes. Não paramos de correr até chegarmos na minha casa. Assim que entramos, trancamos a porta. Baixamos todas as persianas e ficamos em silêncio absoluto por um tempo que pareceu infinito. Nós nunca contamos nada para os nossos pais. O que diabos a gente ia dizer? Que estávamos fazendo vandalismo por um vídeo estúpido de TikTok quando uma mulher psicopata assassinou brutalmente um guaxinim na nossa frente para nos ameaçar? Meu pai, além de me deixar de castigo para sempre, teria me dado uma bronca ainda maior pela minha irresponsabilidade. E o que é pior, talvez ele até insistisse para que eu fosse me desculpar com aquela mulher. E aí sim, eu morreria. Essa ideia era mais assustadora do que qualquer outra coisa, porque eu não quero vê-la nunca mais na minha vida. Naquela noite, eu não consegui dormir nem um segundo. Toda vez que eu fechava os olhos, eu a via de novo, de pé, sob a luz do poste. Eu ainda podia ouvir o som da chave de fenda afundando no osso, os gemidos de agonia do guaxinim e, acima de tudo, aquela ameaça final, tão sincera e cheia de maldade. No dia seguinte, apesar do medo, voltei àquela rua com minha bicicleta. Eu dizia a mim mesma que só queria me convencer de que tudo tinha sido uma alucinação, um produto da minha imaginação assustada. Mas as 3 latas de lixo continuavam lá, exatamente no mesmo lugar. E ao lado delas, no chão, havia uma mancha escura e grudenta que ninguém tinha se dado ao trabalho de limpar. Desde aquele evento terrível, minha vida mudou completamente. A imagem daquela mulher e do que ela fez naquela noite me persegue constantemente. Eu nunca mais me senti completamente segura andando sozinha, especialmente quando o sol se põe. Às vezes, quando estou voltando da escola ou saindo de algum lugar, sinto uma presença, a sensação incômoda de que alguém me observa de longe, uma figura que nunca consigo distinguir com clareza entre as sombras. Pode ser paranoia, mas prefiro não arriscar. Aquela experiência me ensinou uma lição que nunca vou esquecer. Nunca mais fiz nenhum desses desafios idiotas de internet e, sinceramente, acho que nunca mais vou fazer. Uma brincadeira aparentemente inocente me deixou com um trauma que não sai da minha cabeça. Não importa o quanto eu tente esquecer. Por isso, se posso dar um conselho para quem está lendo isso, é este: sempre pensem 2 vezes antes de fazer alguma bobagem só por diversão ou para impressionar alguém online. Vocês nunca sabem que tipo de pessoa pode estar observando, nem qual será o preço que terão que pagar por uma simples risada que pode se transformar no pior pesadelo das suas vidas. Sempre pensei que minha casa era o lugar mais seguro que existia, mas aprendi da pior forma que um simples vídeo pode transformar esse refúgio em pesadelo e convidar o perigo para dentro. Meu nome é Brenda e tenho 18 anos. Há uns 2 anos, quando o TikTok estava bombando, decidi fazer uma coisa que, olhando para trás agora, acabou sendo um dos maiores e mais aterrorizantes erros da minha vida. Lembro que estava no último ano do ensino médio e meus amigos não paravam de me mostrar aqueles vídeos virais, sabe? Aqueles em que um casal super feliz
Mostra as chaves da casa nova, sorrindo de orelha a orelha e balançando elas na frente da câmera como se fosse um troféu. A verdade é que eu achava aquilo completamente ridículo. Eram sempre aqueles casais perfeitos, com dentes branquíssimos, roupa de marca e sorrisos de propaganda de pasta de dente, que ficavam se exibindo com a casa nova, como se fossem as únicas pessoas no mundo que podiam comprar uma. Um dia, enquanto comíamos na cantina da escola, comentei com meu amigo Gustavo: "Você não acha que esses vídeos de chaves e casas novas são a coisa mais brega e ridícula que existe?" O Gustavo concordou na hora e ainda disse que, na opinião dele, a grande maioria dos desafios e trends do TikTok era uma idiotice completa. Mas aí, o rosto dele se iluminou. Meu amigo teve uma daquelas ideias que parecem geniais no momento. "Ei, por que a gente não faz um vídeo zoando isso? Uma paródia? O que você acha?" Meus olhos se arregalaram. Achei a ideia divertidíssima. Além disso, as aulas estavam quase acabando e meus pais só voltariam do trabalho bem tarde. Então, a casa era toda nossa. Assim que saímos da escola, Gustavo e eu fomos direto para minha casa. Ele vestiu um terno velho do meu pai, que ficou enorme nele, e eu coloquei um roupão de seda da minha mãe com uns saltos altíssimos, fazendo o possível para parecer um casal de adultos sofisticados e ridículos. Depois, peguei o molho de chaves da nossa casa e meu pau de selfie e gravamos bem na frente da porta de entrada. No vídeo, nos abraçávamos de um jeito exagerado, ríamos alto e descrevíamos nossa casa modesta como se fosse um castelo saído de A Bela e a Fera, dizendo com toda a seriedade que tínhamos conseguido num leilão exclusivo por menos de 5 milhões de dólares. Estávamos nos divertindo de verdade. Balançamos as chaves com entusiasmo na frente da câmera e rimos tanto, mas tanto, que tivemos que parar a gravação várias vezes porque não conseguíamos segurar as gargalhadas. Quando finalmente conseguimos nos acalmar e gravar uma cena decente, subimos o vídeo nas nossas contas do TikTok, nos sentindo incrivelmente orgulhosos da nossa pequena obra-prima da comédia. Só que um tempo depois, enquanto fazia a lição de casa, comecei a pensar que talvez tivesse sido uma burrice expor a fachada da minha casa e nossas chaves daquele jeito. Mas, apesar daquela pontinha de preocupação, decidi ignorar e compartilhei o vídeo com mais amigos por mensagem. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, abri o TikTok de novo para ver quantas curtidas e comentários nosso vídeo tinha recebido. Foi então que notei um comentário que apagou meu sorriso e, no lugar, me deu calafrios. A mensagem vinha de uma conta chamada A Última Gargalhada e dizia simplesmente: "Você deve achar que é bem especial. Vamos ver o quanto." O tom não era de brincadeira, era mais uma ameaça. Senti um arrepio percorrer minha espinha e minha garganta secou na hora. Cliquei no perfil da conta, mas era privado e não tinha foto nem nenhuma publicação visível. Não dava para ver absolutamente mais nada. Decidi tirar um print do comentário e mandei para o Gustavo, para perguntar se ele também achava aquilo tão perturbador quanto eu. Gelei completamente quando vi a resposta dele 1 minuto depois. Ele tinha recebido exatamente o mesmo comentário, palavra por palavra, na postagem dele do vídeo. O pânico começou a crescer naquele momento, então nós dois bloqueamos a conta imediatamente e tentamos nos convencer de que não valia a pena fazer um escândalo por um simples comentário idiota. Afinal, a internet estava cheia de gente estranha e trolls, e provavelmente o melhor era ignorar e seguir em frente. Naquela noite eu acordei de repente por volta das 2:30 da manhã com uns barulhos estranhos vindo do andar de baixo da casa. No começo, ainda sonolenta, pensei que talvez meus pais ainda estivessem acordados vendo televisão. Mas quando olhei a hora no meu celular, percebi que era muito tarde para isso. Então, que barulho era aquele? Um medo intenso começou a tomar conta de mim.
Saí da cama sem fazer barulho e andei na ponta dos pés até a porta do meu quarto, pressionando o ouvido contra a madeira fria, segurando a respiração. Ouvi claramente um som de arranhado, como se algo estivesse se arrastando pelo chão, e depois uma batida surda e seca. Cobri minha boca com as mãos para não gritar. Tinha certeza de que alguém estava dentro de casa. Agora estava completamente desperta, com o corpo gelado e suando ao mesmo tempo, sem ter a menor ideia do que fazer. Enquanto ouvia os barulhos que vinham de baixo, um pensamento aterrorizante passou pela minha cabeça. Meus pais. Comecei a me preocupar seriamente com eles. Então, tremendo, peguei meu celular e liguei para a polícia. O operador disse que mandaria uma viatura o mais rápido possível. Mas no meu estado de pânico, esses minutos pareceram uma eternidade insuportável. Então, enquanto continuava escondida na escuridão do meu quarto, esperando pela ajuda, o desespero me fez fazer algo muito arriscado. Saí para o corredor e me inclinei no corrimão da escada para ver o que estava acontecendo. Mas o que vi me deixou paralisada. Cobri a boca com a mão para abafar um grito de terror. Havia 2 homens grandes com os rostos cobertos por toucas ninja, se filmando com os celulares enquanto andavam pela sala da minha casa e colocavam em sacolas vários objetos de valor: o notebook da minha mãe, o videogame, joias e tudo o que encontravam. Não podia acreditar no que estava presenciando. Como diabos eles tinham entrado em casa? Não tinha ouvido barulho de arrombamento e também não parecia que nada estava fora do lugar. Foi então que uma revelação veio à minha mente e meu coração parou. Um sentimento de culpa nauseante me invadiu quando percebi que tudo aquilo era por minha causa. Meu vídeo estúpido e arrogante no TikTok tinha mostrado uma imagem clara e detalhada das chaves da minha casa para todos os usuários da plataforma. Parecia impossível que alguém pudesse copiar chaves só vendo um vídeo, mas como diabos eles tinham conseguido entrar? Justo quando o pânico estava prestes a me consumir por completo, além da culpa por ter colocado minha família em perigo, o piso de madeira do andar de cima rangeu sob os meus pés, e um dos homens levantou o olhar e me viu. "Oh!" exclamou um deles com uma voz zombeteira. "Mas olhem o que temos aqui." Os 2 homens começaram a rir e subiram as escadas, vindo na minha direção rapidamente. Nesse momento gritei com todas as minhas forças, um grito de puro terror. Chamei meu pai com toda a força dos meus pulmões, completamente apavorada. Eu queria correr e me esconder, mas meus pais estavam dormindo e eu não conseguia me mover de tanto medo. Então, fiquei tremendo no corredor. De repente, a porta do quarto dos meus pais se abriu com um estrondo e meu pai saiu gritando ao ver a cena. Num instante, sem hesitar, ele deu um soco em um dos invasores que foi jogado para trás. Mas então vi o outro colocar a mão na parte de trás da calça e puxar uma arma. Meu coração encolheu dentro do peito, imaginando o que ia acontecer em seguida. Mas bem nesse instante, ouvimos sirenes e as luzes vermelhas e azuis da polícia inundaram a casa. Os policiais entraram com uma rapidez impressionante e, em questão de segundos, os 2 homens foram rendidos e presos. O cara da arma a soltou imediatamente ao perceber que os policiais estavam chegando. Então, felizmente, ele não chegou a usar a arma. Felizmente, recuperamos todas as nossas coisas e, enquanto os levavam para a viatura, algemados, um deles se virou, me olhou diretamente nos olhos e disse: "Achou que era esperta, né?" Pouco antes de passar pela porta, fiquei congelada. Era ele. Era o mesmo cara que tinha deixado o comentário no meu vídeo algumas horas antes. Assim que os homens estavam na viatura, contei a um dos policiais tudo sobre o vídeo que tinha feito e perguntei se era realmente possível que eles tivessem copiado uma chave de casa a partir de uma simples gravação. O policial me olhou com uma expressão séria e cansada e me disse que provavelmente tinha sido assim.
Infelizmente, não era o primeiro caso de roubo que ele investigava que tinha sido causado por um vídeo estúpido e irresponsável do TikTok. No final, a piada tinha se voltado contra mim. Senti uma vergonha tão incrível e me senti tão estúpida ao perceber que eu mesma tinha trazido aqueles 2 criminosos para a minha casa. Tudo por causa de uma brincadeira imatura de TikTok. Meus pais tentaram explicar ao policial que eu não tinha feito nada de errado, que os únicos culpados eram os ladrões. Mas mesmo assim, não conseguia parar de pensar na gravidade do que tinha feito. Depois daquela noite, nunca mais me senti segura como antes. Agora, quando vejo alguém mostrando chaves na internet, sinto um frio na barriga. Aprendi da pior forma que às vezes uma brincadeira boba pode virar o pior pesadelo da nossa vida. As redes sociais prometem conexão e diversão, mas podem se tornar uma armadilha perigosa. Durante o isolamento da pandemia, aprendi essa lição de uma forma que jamais esquecerei. Aqueles meses frios de 2020 foram especialmente longos, silenciosos e sufocantes. A pandemia tinha paralisado praticamente tudo, e eu, como tantos outros adolescentes, estava presa em casa, sem muito o que fazer além de encarar as 4 paredes do meu quarto. Minha mãe ficava apavorada só com a ideia de eu sair para ver meus amigos. Então, meus dias se resumiam a pular de uma tela para a outra. De manhã, era o Google Classroom para as aulas online. E à tarde, um loop infinito de redes sociais para tentar matar o tédio e a solidão. Depois de terminar as tarefas da escola, eu passava horas e horas no TikTok, caçando novas tendências e desafios virais, só para fazer o tempo passar mais rápido naqueles meses cinzentos e parados. Foi nessa época que comecei a me interessar de verdade por maquiagem. Eu assistia a milhares de tutoriais e depois ficava horas na frente do espelho tentando recriar os visuais. Comecei a fazer uns vídeos de cosplay, me transformando em personagens de animes e jogos famosos, e postava tudo na minha página. No começo, a resposta foi incrível. A maioria dos comentários era de uma galera com uma vibe boa, gente jovem como eu, que se empolgava e tentava fazer as mesmas coisas que via nos meus vídeos. Tudo parecia estar indo bem demais. Eu me sentia parte de uma comunidade, sabe? Até que, do nada, o clima na minha sessão de comentários mudou completamente. De um vídeo para o outro, os comentários começaram a ficar esquisitos, cruéis, sombrios. Em um dos meus tutoriais mais recentes, apareceu uma mensagem que dizia: "Nem com toda essa maquiagem, só isso." Essa frase sozinha já me deixou completamente gelada, como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nas minhas costas em pleno inverno. Eu pensei, que tipo de pessoa se dedica a espalhar esse tipo de veneno para alguém que nem conhece? Apaguei o comentário na hora e tentei com todas as minhas forças ignorar, repetindo para mim mesma que era só um troll sem ter o que fazer. Mas algumas horas depois, abri o TikTok de novo e, com um nó na garganta, vi que a mesmíssima mensagem tinha aparecido em várias das minhas publicações mais antigas. Era a mesma pessoa, de alguma forma me castigando por eu ter apagado o primeiro insulto. Eu não queria dar a ela a satisfação de uma resposta, não queria entrar numa discussão que não levaria a lugar nenhum. Então, eu simplesmente bloqueei a conta e decidi seguir com meus vídeos como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, por mais que eu tentasse, aquelas palavras maldosas não saíam da minha cabeça. Toda vez que eu me olhava no espelho, o comentário ecoava na minha mente e uma vozinha horrível lá no fundo perguntava se, sei lá, se aquela pessoa não tinha um pingo de razão. Pouco depois de bloquear a conta, vi um novo desafio que estava fazendo sucesso na plataforma. O das transformações caseiras, feitas com coisas que todo mundo tinha em casa.
A galera cortava o cabelo com tesoura de cozinha, tentava clarear a pele com amido de milho e usava páprica para corar as bochechas. Achei a ideia curiosa, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Vários vídeos mostravam gente usando ferramentas afiadas ou produtos químicos que, obviamente, não eram para passar na pele. Decidi ficar de fora daquele desafio arriscado e postei outro vídeo me maquiando como sempre, fazendo o que eu gostava. Em questão de minutos, outro comentário apareceu. A conta era totalmente diferente, mas o tom era o mesmo. Dizia: "O desafio da transformação caseira é para gente como você. Tenta." Era o mesmo tom cruel, o mesmo jeito arrogante do anterior. Naquele momento, eu tive quase certeza de que era a mesma pessoa, usando outra conta só para continuar me atormentando. Aquilo me deu uma raiva imensa. A ideia de que continuassem com aquela maldade gratuita me frustrou até eu começar a chorar. Eu só queria que parasse. E então, por causa da pressão daquela pessoa, daquele assédio sem fim, eu acabei fazendo exatamente o que ela queria. Eu tentei o maldito desafio. Fui até a cozinha, peguei uma tesoura grande e afiada e comecei a me gravar enquanto cortava meu cabelo de qualquer jeito. Meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu não me sentia mais bonita ou mais corajosa. Eu me sentia uma palhaça, uma piada ambulante, só para aquele covarde anônimo da internet ter mais um motivo para rir de mim. Eu não estava nem um pouco concentrada no que estava fazendo. Num movimento brusco e descuidado para cortar o cabelo próximo à orelha, acabei cortando o lóbulo. Gritei de dor e de susto. Quando me vi na tela do celular, nem quis olhar direito. Meu cabelo estava todo torto, picotado. A orelha sangrava sem parar e eu chorava de raiva e de humilhação. Com ódio, joguei a tesoura para longe. Ela bateu na luminária que estava sobre a mesa da cozinha, que caiu no chão e se quebrou em 1000 pedaços. Não demorou muito para minha mãe, alertada pelo barulho, entrar na cozinha e ver todo aquele desastre. Cacos de vidro brilhando no chão, manchas de sangue na mesa e a filha dela, ali, tremendo de nervosismo na frente do celular. Ela desligou a câmera do aparelho e me deu um abraço apertado, sem fazer nenhuma pergunta na hora. Ela não fazia a menor ideia dos vídeos que eu andava postando, muito menos do tipo de comentário que eu vinha recebendo. Enquanto ela limpava minha orelha com todo o cuidado, eu contei tudo o que tinha acontecido no TikTok. A pressão, os insultos, o quanto eu tinha me sentido sozinha e isolada durante todo aquele tempo trancada em casa. Minha mãe, com uma compreensão que eu nunca vou ter palavras para agradecer, me deu permissão para voltar a ver meus amigos nos fins de semana. Não importava a situação do vírus, contanto que a gente tomasse cuidado. Ela me disse que ninguém deveria passar a adolescência daquele jeito, presa entre 4 paredes e exposta à maldade das redes sociais 24 horas por dia. Eu sou infinitamente grata por minha mãe estar ali para me ajudar a dar um basta naquele desafio estúpido e maldito. Tudo poderia ter acabado de um jeito muito pior. Eu poderia ter postado aquele vídeo humilhante, dando motivo para aquele covarde anônimo rir ainda mais de mim e me manipular a fazer coisas ainda mais perigosas. Nós chegamos a falar com a polícia sobre as 2 contas que me assediaram, mas quando a polícia foi investigar, descobrimos que as 2 contas já tinham sido apagadas. A polícia só me disse para tomar mais cuidado online, como se parte da culpa fosse minha. Por isso, compartilho minha experiência com vocês. O ambiente digital esconde perigos reais e as palavras cruéis deixam marcas que vão muito além da tela. Algumas dessas marcas, como a cicatriz na minha orelha, são visíveis para sempre. Então, cuidem-se. Não permitam que desconhecidos maldosos definam o valor de vocês. Sua segurança e bem-estar emocional são mais preciosos que qualquer curtida ou visualização.
Eu estava bem no meio do meu turno tranquilo da madrugada em um posto de gasolina, quando a porta de vidro se abriu e um homem entrou cambaleando, trazendo com ele o início do meu pior pesadelo. À primeira vista, ele parecia completamente bêbado. A respiração dele era agitada e ofegante, os olhos estavam sem foco e tinha uma mancha de sangue que emaranhava um lado do seu cabelo grisalho. Ele foi cambaleando até o corredor de doces, esbarrando de um jeito desajeitado na prateleira, como um zumbi recém-saído de um filme. Eu saí de trás do balcão com vidro à prova de balas, quebrando todas as regras que nos ensinaram no treinamento de segurança. A visão dele sangrando mexeu comigo e não consegui ficar só observando. "Senhor", eu chamei, já com o telefone na mão. "O senhor está bem?" Ele não respondeu, só piscou lentamente, como se eu não fosse real, como se estivesse olhando através de mim. Chegando um pouco mais perto, eu vi o ferimento na testa dele. Era feio, um corte fundo que não parava de sangrar. Ele cheirava a suor velho e a folhas úmidas em decomposição. Ele murmurou alguma coisa que não dava para entender, um resmungo sem sentido nenhum. "O senhor caiu? Sofreu um acidente de carro?" Eu perguntei enquanto ligava para a polícia pelo meu telefone. "Senta no chão. Fica calmo. A ajuda já está vindo." "Onde? Onde eu estou?" Ele finalmente conseguiu dizer, com uma voz tão rouca e baixa que eu mal consegui ouvir. "Só fica parado aí. Não se mexe muito", eu disse, tentando fazer com que minha própria voz não entregasse o pânico que eu estava começando a sentir. Minhas mãos tremiam, mas eu não queria que ele visse. A operadora do outro lado da linha me perguntou se ele estava consciente, se respirava, se sangrava muito. Dei respostas curtas e precisas. Eu não fui treinado para isso. Meu trabalho era vender gasolina, batata frita e bilhete de loteria, não prestar atendimento de emergência. Os paramédicos chegaram em menos de 10 minutos. A polícia também. Eles deram uma olhada rápida no homem e depois trocaram uns olhares estranhos que eu não soube interpretar. "Possível fratura no crânio", murmurou um dos socorristas enquanto o colocavam na maca. "Talvez uma concussão severa, ele caiu." "Eu não vi nenhum acidente de carro por perto", eu disse. "Ele simplesmente entrou assim." "Tudo bem", disse um dos policiais balançando a cabeça. "Nós vamos investigar." Eles se foram com o cara. As sirenes uivaram, se afastando de novo na noite silenciosa. Eu voltei para a minha pequena jaula de vidro. O resto do turno foi estranhamente tranquilo, silencioso. Meus ouvidos zumbiam no silêncio, como se estivessem tentando me avisar que algo ainda não estava certo, que o perigo não tinha passado. Por volta das 3h15 da manhã, algumas horas depois, os mesmos 2 policiais voltaram. Um deles era o sargento Márcio, um homem robusto de uns 40 anos que sempre pedia o café dele com 2 cremes e sem açúcar. "Oi?", disse ele, se servindo um pouco daquele café queimado da máquina do posto. "Tem um minuto?" "Claro", eu disse, tentando parecer casual e tranquilo. "O que aconteceu com aquele cara?" Eles trocaram aquele mesmo olhar estranho de novo, mas dessa vez era diferente. Como se não soubessem muito bem como me contar o que tinham vindo dizer. Márcio pigarreou. "Bem, acontece que o seu homem misterioso não era uma vítima. Ele estava tentando invadir uma casa a algumas ruas daqui. A casa", ele disse, "pertence a uma garota que é celebridade nas redes sociais, famosa no TikTok ou alguma dessas coisas. Ela tem um monte de seguidores." "Espera, o quê?", perguntei confuso. "Ele não estava bêbado?" "Aquele ferimento na cabeça", disse ele, mexendo o café com um palito de plástico. "Foi ela que fez. Ela acertou ele com um taco de beisebol bem na testa. O cara estava fugindo pelo quintal dela quando ficou desorientado e acabou vindo parar aqui. Seu posto de gasolina foi só uma parada de emergência para ele." Meu estômago gelou. Ela disse que ele entrou pela varanda do 2º andar. Ele carregava uma mochila de lona com corda, fita adesiva, luvas, o material completo de um sequestrador. "Mas que diabos?", eu sussurrei. Márcio me olhou fixamente nos olhos. "Segundo ela,
Ele disse que a odiava, que queria ensinar uma lição para ela. Márcio me contou que as palavras do cara foram: "Você é uma doente." Eu me apoiei no balcão. Senti que meus joelhos não conseguiam mais me sustentar. Ele é procurado na Flórida por tentativa de sequestro, continuou Márcio, e por 2 assassinatos em Louisiana e no Mississippi. Está foragido da justiça há mais de 1 ano. Olhei para o balcão. O sangue seco do homem ainda estava ali, acumulado nas frestas do azulejo do chão. Eu ajudei ele, sussurrei, horrorizado. Você não sabia, disse Márcio. Caramba, nem a gente sabia. Ela quase matou ele. Foi legítima defesa, sem dúvida, mas ainda assim. Ele tomou um gole do café, como se tudo aquilo fosse apenas mais uma quinta-feira à noite no trabalho dele. Quando eles foram embora, eu tranquei a porta principal do posto pelo resto do meu turno. Eu não me importava se estava quebrando o protocolo da empresa, se o gerente quisesse me demitir, que demitisse. Alguns dias depois, um repórter local veio me fazer perguntas. Eu não disse muito, só que o homem entrou sangrando e que eu fiz o que qualquer pessoa decente teria feito no meu lugar. Umas noites mais tarde, um cliente entrou. Ele era jovem, parecia nervoso e cheirava a uma mistura de fluido de vape e colônia barata. Você é o cara que apareceu no noticiário? Ele perguntou. Acho que sim, respondi. Ele olhou ao redor como se tivesse medo de que alguém o ouvisse. Aquele cara disse uma coisa quando saiu da casa dela, um pouco antes de ela acertá-lo com o taco. O quê? Perguntei intrigado. Ele disse, ela está igualzinha à última. Doido, né? Aquilo ficou na minha cabeça. A última. Eu pesquisei na internet por artigos sobre as outras mulheres que ele havia atacado. Todas tinham um perfil parecido. Eram magras, morenas e com um número enorme de seguidores nas redes sociais. Eram mais personalidades das redes sociais do que pessoas de verdade. Todas eram versões do mesmo tipo doente de fantasia. E a garota que ele tentou atacar naquela noite. O nome real dela era Elisa Manuela. Seu nome artístico era Luna Valente. Ela tinha 2 milhões de seguidores, vídeos de treino com patrocínio, uma linha de suplementos de proteína. Era uma pessoa super animada, sempre sorrindo para a câmera. Mas havia uma coisa em toda a história que não fazia sentido. Luna publicou um vídeo 3 dias após o ataque, agradecendo a todos pelo apoio. No vídeo, ela disse que ouviu um barulho na varanda. Mas o relatório oficial da polícia dizia que o homem tinha entrado pela porta da frente depois de arrombar a fechadura. Alguém estava mentindo. Investiguei um pouco mais e encontrei um tópico no Reddit que especulava sobre todo o evento. Alguém no fórum afirmou que o cara tinha namorado Luna na faculdade. Outro afirmou que ela o atraiu até lá, sabendo que ele tentaria alguma coisa, e que tinha uma câmera gravando o tempo todo como prova. Um comentário dizia até que ela sabia que ele estava vindo, que o estava esperando. Eu tentei deixar isso para lá. De verdade, eu tentei. Até que, 2 semanas depois, recebi um pacote no posto de gasolina. Não tinha remetente, apenas um pendrive dentro. Verifiquei as gravações das câmeras de segurança, mas não vi nada. Quem quer que tenha deixado aquilo conhecia nossos pontos cegos. De volta em casa, conectei o pendrive no meu notebook. Havia um único arquivo de vídeo. Era Luna. Na sala de estar da casa dela, a câmera estava posicionada em um tripé. Ela estava de frente para a porta. Você voltou? Disse ela sorrindo levemente. Demorou bastante. A porta da frente se abriu. O homem do posto de gasolina entrou lentamente, de cabeça baixa. Não havia sangue. Ele não estava ferido. Você disse que podia me ajudar, ele murmurou. Ela se aproximou dele e sussurrou algo em seu ouvido que eu não conseguia entender. E então a tela ficou preta. Sem luta, sem taco de beisebol, sem gritos. Apenas um corte para o escuro. Eu nunca mostrei o vídeo aos policiais. Como eu poderia explicar de onde veio? Apaguei o arquivo, mas a imagem daquele sorriso dela ficou gravada na minha mente. Agora,
Vivo sabendo que, às vezes, a pessoa que parece ser a vítima na frente das câmeras é, na verdade, o predador que está controlando tudo desde o começo.